Inequações modulares, rapaziada. Estamos aqui interessados em dois casos. Vamos a eles. No primeiro caso, são inequações do tipo uma função sofrendo a ação de um módulo, e aí a desigualdade, né? E uma constante, tá? Então pode ser uma função qualquer aí, de novo, ação de módulo, pode ser menor ou igual a uma constante, né? Etc, né? Maior ou igual, simplesmente menor. É disso que trata o primeiro caso. E o segundo caso, aí a gente vai ter dos dois lados funções distintas. Uma função sofrendo ação de módulo e do outro lado da inequação uma outra função aí sob a ação de módulo, ok? Então é isso. Poderia ser algo assim, por exemplo. Mas a ideia é essa. Módulo dos dois lados, funções e aí a desigualdade, né? Seja lá para qual lado ela esteja virada. Vamos aos exemplos. Aí está um exemplo do primeiro caso, então. X mais 3 em módulo menor ou igual a 5. Examina comigo aqui a reta real. Olha só, vamos colocar um 0 aqui, vamos buscar o 5 e aqui o menos 5 simétrico. Pensa comigo aqui, ó. Que ponto, que valor eu poderia colocar aqui dentro do módulo para tornar isso aí que eu coloquei em vermelho uma verdade? Por exemplo, serviria esse número aqui? Um 7, quem sabe? Claro que não, né? E esse aqui, será que serviria? Isso aqui poderia ser, sei lá, 3,2. Serve? 3,2 serve? Serve, se tornou uma verdade, né? E aí eu te pergunto, o simétrico aqui, o menos 3,2 não serviria também? Se tu colocar um menos aqui, isso fica 3,2 menor ou igual a 5. Isso é uma verdade. Então serve. Pergunto, esse número aqui serve? Bolinha fechada nele ou não? Dentro do módulo, entrou o menos 5. Serviu ou não? Serviu, deu uma verdade. O 5 aqui também serve. Então reparem, são esses valores aqui que satisfazem essa inequação. Ou seja, aquele x mais 3 pode ser qualquer elemento nessa faixa vermelha. Escrevamos, o x mais 3 pode ser qualquer número que esteja entre 5 e menos 5. Incluindo estes, né? Simples assim, pessoal. Aí a gente tem uma inequação simultânea, é só resolver ela para os dois lados. Vamos lá? Vamos isolar o x aí. Passa o 3 para um lado, vai ficar 5 menos 3. Passou esse 3 aí para o outro lado, ele fica menos 3. Portanto, menos 8, menor ou igual, x menor ou igual 2. Então, o x é qualquer valor entre menos 8 e 2, inclusive. Conjunto de solução é o intervalo fechado em menos 8, fechado em 2. Se tu ainda não sentiu firmeza, experimenta um número nesse intervalo aqui dentro, no lugar do x, ó, que a gente respondeu x, né? Qualquer número desses aí, vocês colocarem aqui dentro, vão verificar isso é uma verdade. Vamos a outro exemplo. Aí está. É desse primeiro caso aí, hein, pessoal? Né? Módulo de uma função, aí vem a desigualdade e aí uma constante. Vamos analisar a reta real? 8 é o número do momento, hein? Eu tenho 0 aqui, aqui eu tenho 8, o simétrico dele aqui está o menos 8. E agora pensemos. A gente tem módulo de alguma coisa maior do que 8. Será que agora esse ponto vermelho aqui serve? Isso aqui poderia ser o 5, né? Será que o 5 serve? Vocês estão vendo que não, né? Não serviu. Porque isso aqui é falso. E esse número aqui serve? Sei lá, poderia ser o menos 4. Será que o menos 4 serve? Isso ficou 4 maior do que 8. Um absurdo, né? Também não serviu esse menos 4. E um ponto agora nos extremos, aqui fora, por exemplo, 10. Serve? Módulo de 10 maior do que 8. Agora é uma verdade. Serviu. Bom, então se serviu esse 10, vai servir o menos 10, ou não? Vamos pegar o simétrico aqui, menos 10. Módulo de menos 10 é maior do que 8. Verdadeiro? Serviu. E o 8 serve? Bolinha aberta ou fechada? O 8 serve? 8 maior do que 8. Ah, não serviu, né? Porque não tem o igual. Então, menos 8 também não vai servir? Claro que não. Mas então reparem que pontos nas extremidades servem. É isso que acontece. Ou seja, aquela expressão ali, ó, 2x menos 10,
pode ser qualquer elemento desse intervalo aqui ou desse intervalo. Então, olha o ou aí, né? Escrevamos. 2x menos 10 é menor do que menos 8 ou o 2x menos 10 é, aqui ó, maior do que 8. Façamos. Aqui ficou 2x menor do que 2, então x menor do que 1, ou x maior do que 9. Então, x é menor do que 1 ou x é maior do que 9. Tá aí nossa resposta. Então, conjunto de solução do menos infinito até o 1, união, né? O ou, né? Olha a união, do 9 ao mais infinito. Então, esse é o primeiro caso aí, pessoal. Valeu? Lembrando que tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, a gente sempre pode usar a definição, certo, pessoal? Só que a definição pode dar mais trabalho, né? Então a ideia é a gente fazer um caminho mais curto. Vamos ver agora um exemplo desse segundo caso. Olha aí, ó. Eu poderia usar a definição, né? Aliás, vale lembrar aqui qual é a definição. A gente tem que escrever, né, as possibilidades de um módulo, né? O módulo pode ser exatamente igual a ele ou o oposto, né? Menos x menos 3. Quando uma situação, quando outra. Quando esse cara aqui, quando esse x mais 3 for maior ou igual a 0, né? Então, quando x for maior ou igual a menos 3, a gente tem a expressão sem módulo escrita dessa forma. Já quando x for menor do que menos 3, a expressão, quando desenhada sem o módulo, é escrita menos x menos 3, né? Essa é a definição, então a gente tem que estar sempre atento ao intervalo aqui de trabalho, né? Quando uma situação e quando outra. Mas para evitar o uso da definição e tornar a resolução mais simples, a técnica é a seguinte, pessoal. Tem módulo dos dois lados, então a gente vai apagar o módulo simplesmente elevando ao quadrado tudo aquilo que estiver ali dentro. Basta fazer isso. É claro que elevar ao quadrado nem sempre gera uma equação elementar para se resolver, né? Então esse caso aqui ele é viável quando a inequação resultante disso não for muito complicada, né? Caso contrário, a gente tem que aplicar a definição. Então vamos lá, elevando ao quadrado. Olha aí que beleza. Já não ficou algo tão legal, né? Mas vamos multiplicar por menos 1 aqui. 3x² menos 22x mais 7 maior ou igual a 0. Então nós vamos ter que fazer a Bhaskara aqui e depois analisar o sinal aí dessa inequação do segundo grau, né? Então a gente se livrou da inequação modular, mas incorreu numa inequação do segundo grau, né? Então não tem jogo simples aqui, né? Vamos resolver? Desenvolvendo então por Bhaskara, teremos um x' aí então, dando 42 sextos. Isso é 7. E um outro x aí valendo 2 sextos, o que significa 1/3. Então a gente precisa analisar os sinais, né? Então a gente resolveu as raízes ali. 1/3 e 7. Analisando essa função, ela tem concavidade voltada para cima, então ela é uma função positiva nas extremidades e negativa aqui entre as raízes. E a gente quer o quê? Que a função, olha ali, ó, a função deve ser maior ou igual a 0. Igual, então, bolinha fechada, maior é o positivo. Tá aí. Pronto. Portanto, o conjunto solução é qualquer número do menos infinito até o 1/3, inclusive, ou do 7 ao mais infinito. Aí está. Então, o que a gente fez? A gente acabou transformando aquela inequação modular, né, numa inequação do segundo grau. A solução aqui é dessa inequação do segundo grau, mas, consequentemente, daquela inequação modular original. Vamos fazer outra? Vamos lá. Vamos aí. Vocês vão perceber que esse caso aqui vai ficar bem mais simplesinho. Então, módulos dos dois lados, né? A gente vai tirar o módulo, mantém a desigualdade e simplesmente elevar isso ao quadrado. Vamos nessa? Desenvolvendo então. Aí está. Produto notável lá. Aqui vai eliminar o x² e a equação vai ficar bem simplesinha, porque vai dar uma inequação do primeiro grau, né? Aí ficou 6x menor ou igual a
4 positivo, com aquele 1 isso vai dar menos 3. Portanto, x é qualquer valor menor ou igual a menos 3 sextos, ou melhor, menos 1 meio. Aí está. Então a gente diz que o conjunto solução, vamos escrever assim agora diferente, ó. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 1 meio. Dá para testar, né? Pega um número menor do que menos 1 meio, por exemplo, menos 10. Joga ele aí dentro, vocês vão ver que aparece uma verdade. Joga o menos 10 aí, faz a conta. Quanto é que ficou isso aqui? Menos 10 mais 2, ficou menos 8 aqui. E do outro lado ficou menos 11, né? E aí? Resolve. Módulo de menos 8 significa 8. Módulo de menos 11 significa 11. E aí, é uma verdade? O 8 é menor ou igual a 11. Isso é uma verdade. Então, qualquer número que a gente pegar que esteja nesse intervalo aqui, ó, abaixo, né, ou igual a menos 1 meio, ele vai solucionar a equação, ou melhor, a inequação original. É isso aí, rapaziada!